Boa noite a todos. E eu nem sei, gente, não sei se todos tiveram oportunidade de ler o texto, né? E nem sei se realmente, depois de ter lido esse texto, a gente se vê em condições de poder falar alguma coisa, porque Alexandre, ele foi preciso, brilhante, né, na sua exposição. Foi espetacular. Eu, conforme fui lendo, eu fui me introduzindo na reunião, porque foi fantástica a explanação do Alexandre, fantástica acerca da questão do texto, né, que falava da reunião, que falava sobre mediunidade e fenômeno, né? Então, o nosso companheiro Alexandre, ele reuniu, né, era uma reunião. Então, o que é interessante também nessa reunião é que ele diz o seguinte: era considerável o número de amigos encarnados, provisoriamente libertos do corpo físico através do sono, que se congregavam no vasto salão. Ou seja, a reunião era no mundo espiritual, né? E espíritos provisoriamente libertos do corpo físico, pelo sono, também se agregaram ao grupo que estava reunido para o trabalho do Alexandre, né? E o André diz o seguinte: em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Então havia um grupo, que era o grupo permanente de estudos do Alexandre, que o acompanhavam, né? Então este grupo de espíritos que ainda estavam encarnados juntaram-se a esse grupo permanente para participar do salão. E André continua: calculei a assistência de companheiros nessas condições, encarnados, em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados que acorriam ali em mais vasta expressão, além do grupo do irmão Francisco, que trouxera os tutelados outras associações da mesma natureza, compareciam com os seus pupilos interessados em novas instruções. Ou seja, além do grupo do Alexandre, permanente, vinham esses companheiros que, provisoriamente desligados do sono, né, vinham participar da reunião. Instituições também enviavam grupos para a reunião, né? Então, era uma assembleia bastante numerosa, pelo que o André nos conta aqui. Só de encarnados, contavam mais em torno de 100 pessoas, né? E André continua: calculei a assistência de companheiros nessas condições. Desculpem. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Ou seja, o grupo permanente, aquele que estavam sempre com Alexandre, eram seus tutelados no aprendizado, esses poderiam fazer indagações, né? Os outros não. Por quê? Porque esses eram permanentes, estavam sempre com ele, os outros eram transitórios, não estavam sempre nas reuniões participando dos estudos do Alexandre. E ele diz aqui, o André, que essas colocações, né, não eram feitas de forma verbal. Antes do trabalho, né, os companheiros participantes colhiam, durante esse grupo de permanente, qual era o tema, qual era a dúvida deles com relação à questão do estudo. E somente esse grupo fazia esses questionamentos e era levado para o Alexandre. Então, o Alexandre definia qual era o tema diante do que lhe era apresentado pelas interrogativas, né? Então, continua André: atendendo-me a curiosidade, Sertório, que era o companheiro espiritual que acompanhava André, que se mantinha ao meu lado, explicou atencioso: há muitas escolas desse gênero para os encarnados, que se dispõem a aproveitar os momentos do sono físico. É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Ou seja, alguém poderia perguntar: mas por que esses outros que não são permanentes não poderiam perguntar? Está aqui a explicação do Sertório. Porque, logicamente, como existem várias propostas de aprendizado, né, nos outros núcleos, eles certamente, lá nos seus núcleos, teriam a oportunidade de
fazer alguma pergunta e eles serem esclarecidos. André continua. Satisfeito pelo esclarecimento, indagou André. E qual é o tema da noite? Existe alguma programação prévia? Sertório diz. Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu Sertório. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. O orientador examina, atenta às questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. Ou seja, como eu já falei, né, chega às mãos do Alexandre, então aquela pergunta que é dúvida de maioria é que ele abraça para dissertar sobre o tema, né? Dissertando sobre o tema, ele o faz de forma que atende a maioria, que é os selecionados da pergunta, e também aquele grupo que é a minoria. Então, de qualquer maneira, ele, ao dissertar, ele traz o ensinamento para todo mundo, não só para o grupo seleto, né? E André continua. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente os assuntos com minoria de interessados. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nesta noite? Pergunta André. O Sertório diz, creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou a integrar na Assembleia a equipe de auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna iniciando os serviços. Sertório, então, convida André a participar da mesa, onde estavam somente aquele grupo seleto que acompanhavam o Alexandre, né? Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente, irradiando a luz que lhe era própria. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade de afetação. Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser compreendido por ele. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Todavia, quanto mais procurava impressionar-se, afirmando mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos como verdadeiro exponente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Ou seja, o Alexandre, ele, ao pronunciar a prece, ele faz uma rogativa, não pedindo coisas personas, né, para ele. Ele faz de uma forma geral. Você vê que no início ele diz que ele possa ser compreendido pela Assembleia e que a Assembleia o compreenda, que ele consiga se fazer entendido, né? Ele não pede, me protege, me apoie, me ampare, né, como se comumente se faz. Então, isso chamou bastante atenção do André, que estava acostumado a essa forma de oração anterior, né, que nós falamos agora. Então, o Alexandre começa verdadeiramente a sua explanação dizendo assim, irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psicofisiológicas. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior, sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes, entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana, como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios. Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes, e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum, poderia significar a realização espiritual propriamente dita. Então, o que Alexandre diz no início aqui é que nós, primeiramente, ao levarmos nosso pensamento pedindo, né, uma oportunidade, como nós fizemos ao encarnar, e Deus nos beneficiou com esse beneplácito do dom mediúnico, né, nós devemos primeiramente, antes de intentar qualquer coisa além, modificarmos o nosso pensamento, modificarmos as nossas atitudes. Porque dessa forma, nós poderemos sim conseguir, pelo nosso esforço, galgar essas, vamos dizer assim, esses degraus mais altos
né? Mas enquanto a gente se prender a esta questão que ele colocou aqui anterior, de mantermos com a nossa mente turbada, presa às coisas materiais, isso vai se tornar cada vez mais difícil, porque a espiritualidade, perdão, eles não vão se submeter a petitórios que não vão levar a lugar nenhum. Então, essa é o alerta que o Alexandre faz já no início de sua colocação. E ele continua. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados, previamente, explicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Vocês vejam o conjunto de situações que nós teremos que nos submeter antes de queremos alçar um trabalho mais além, né, mais alto. É uma série de colocações que muitas das vezes a gente não quer se submeter. A gente coloca um monte de obstáculos diante do trabalho que nos é oferecido, né? Não posso hoje, não posso... É que a gente fala da questão da reunião mediúnica, né? Eles vão à reunião mediúnica, ou nos procuram para a reunião mediúnica, apenas com um intento. Isso a gente percebe nitidamente. A questão da fenomenologia. Se você... Eu não vi, pelo menos a mim, ninguém chegou, olha, ô Jorge, eu queria aprender mediunidade. Eu queria saber como é que funciona a mediunidade. Eu queria aprender para mim poder fazer uma modificação interior, crescer em espírito. Ninguém chega, a pessoa diz, eu quero participar da reunião mediúnica. Você percebe nítida e claramente que a pessoa não está preparada de modo nenhum para participar da reunião mediúnica. Por isso é que nas casas espíritas, o que se faz quando chega um candidato? Meu companheiro, você conhece a doutrina espírita? Ah, já frequentei o centro tal, já ouvi falar. Então, por gentileza, procure o responsável pelo estudo sistematizado da doutrina espírita. E a criatura precisa, primeiramente, adentrar aos meandros da doutrina espírita, conhecer o Consolador, para poder depois se lançar mais à frente na questão da mediunidade. Porque se não fizer assim, vai ser um tremendo de um problema para a própria criatura, que não vai entender nada, não vai compreender nada, e vai achar que doutrina espírita e que espiritismo e que mediunidade é só fenômeno, fenômeno e fenômeno. E continua André, o Alexandre. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomenais. Olha o que a gente falou, viu? Palavras do Alexandre. Aguardam simples expressões fenomênicas. Isso na espiritualidade. E a gente vivencia isso no centro aí quase que diariamente, né? Supondo, erroneamente, que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera do trabalho cotidiano. Ou seja, se nós não conseguimos contornar os nossos problemas do dia a dia, nos disciplinar no nosso cotidiano, como é que a gente vai vai aprender a dominar essas nossas inquietações com relação à questão da mediunidade? Volto a dizer, vai ficar complicado, acaba a pessoa tendo outra visão, desistindo ou saindo falando coisas que não deve, tirando conclusões erradas com relação à questão da mediunidade, né? Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas ainda transitórias e imperfeitas traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas imutáveis e eternas à mercê dos desordenados desejos da criatura? Oh, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros de processos mediúnicos em função no mundo de formas que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor
acima de todas as preocupações individuais. Urge fugir da apropriação indébita do comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas, ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Então, o que ele coloca aqui é que os encarnados e os desencarnados, né? Existe, logicamente, a população desencarnada, o mundo espiritual e o mundo material. Então, ele coloca para essas pessoas que pensam dessa maneira, apenas na questão da fenomenologia, que nós não somos dois povos distintos, não somos, como ele coloca, dois exércitos distintos, antagônicos, o mundo dos vivos e o mundo dos desencarnados, e todos com o mesmo objetivo, crescer, evoluir espiritual e moralmente. Então, por que se prender apenas às questões da fenomenologia, quando a questão moral é imprescindível, né, para a nossa ascensão espiritual? Então, continua o nosso companheiro Alexandre. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. Claro que ele diz que, por seremos aqui encarnados, o que seremos também ao desencarnar. Levamos conosco a questão moral. Isso nós não perdemos. O material fica, é verdade? Nossa vestimenta física fica, nossos bens materiais ficarão. Mas aquilo que nós construímos em questão de moralidade, isso seguirá com a gente. Como ele coloca, se somos doentes aqui, seremos doentes na espiritualidade também. Ele diz aqui o seguinte: o corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. É a questão, como a gente coloca, do anjo guardião, né? Muitas pessoas têm a errônea ideia de que o anjo guardião é um ser superior a nós. E pelos estudos anteriores, que nós já lemos também em alguns livros, e pelo que o nosso companheiro Alexandre coloca, muitos desses companheiros, a que nós, muitas das vezes, erroneamente, rendemos graças, rendemos elogios, assim, a perder de vistas, são companheiros que estão um pouco acima de nós apenas. Muitos até, nossos antecessores, familiares, que desencarnaram e hoje, numa situação um pouco melhor, velam por nós. Então, continua o nosso companheiro Alexandre. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação, em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentares para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Vejamos que ele fala aqui novamente sobre a questão do nosso interior, na questão moral. É que nós precisamos atentar para isso. Isso é que vai nos trazer benefícios no mundo espiritual. Mas será que nós estamos dispostos a abrir mão dessas questões? Quando a gente fala moral, não significa questões de cunho assim, como é que eu vou falar para vocês? É uma moralidade não pervertida, né? É isso que a gente quer colocar, né? São as nossas questões pessoais, nossas viciações que trazemos do passado e nós não conseguimos nos libertar delas, né? Melhor dizendo. Então, é dessas questões morais que nosso companheiro Alexandre vem aqui nos exaltar, né? E ele continua. Em vossos desejos insupitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar
e desenvolver vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-os ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. Vejam bem, como a gente colocou anterior, todas essas viciações que nós trazemos, de muitas adquiridas no passado, mas muitas adquiridas na presente encarnação, são esses percalços, esses pedras de tropeço, que atrapalham o nosso crescimento e progresso moral e espiritual. E precisamos ver, como ele coloca aqui, que o mesmo elétron, né, e os fótons que movem a questão física, André é expert nesses assuntos, também movem, são os mesmos que movem os espíritos. E veja bem, o espírito, ele não é só fenômeno, o espírito é inteligência, né? O espírito é eterno, vivenciou inúmeras vidas, né? E os fenômenos, como coloca o nosso companheiro Delane, ele é tão antigo quanto a humanidade. Mas o espírito evoluiu. Mais na frente ele faz uma colocação mais interessante que dá para a gente perceber nitidamente essa separação. Então vamos lá, Alexandre continua. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós, porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. Aí ele diz o seguinte: ninguém fará por nós o que nós temos que fazer, né? Se nós precisamos modificar o nosso comportamento, a nossa conduta para alçarmos voos mais altos, quem vai ter que fazer somos nós. Eu não posso querer que o companheiro, né, faça isso por mim. Ele pode até me incentivar, mas fazer por mim não. Eu é que tenho que tomar essa iniciativa. Eu é que preciso lançar mão dessa possibilidade de me tornar um espírito melhor. Então é isso que o nosso companheiro Alexandre aqui nos coloca. E ele ainda diz o seguinte: ele diz aqui, a bolota é o carvalho potencial, ou seja, semente é o carvalho em potencial. Punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será em breves dias a ave poderosa cortando amplidões. Ou seja, todo no universo, né, estão em evolução. E os espíritos são da mesma maneira. Ele faz essas colocações aqui, são os espíritos, nós espíritos ainda no estado vegetal, no estado animal, né, que vão a cada passo fazendo o seu processo evolutivo. E ao chegar no ser pensante, né, da inteligência contínua, nós também continuamos a evoluir. Então as pessoas têm que prestar mais atenção nessas questões da evolução moral e espiritual e não ficar se prendendo às questões do fenômeno, porque isso aí pode lhes trazer muitos dissabores, serem facilmente enganados por essas questões. Continua Alexandre. André diz assim: Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados de brilhante luz. Alexandre continua: mediunidade constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Porque audácia incompreensível, imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário no coração. Somente através dele
Vivendo-lhe as sublimes lições, alcançarei a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Se não nos colocarmos da posição de trabalharmos nossa mediunidade com Jesus, como foi dito no tema do nosso companheiro Rodolfo, nós estaremos no caminho tortuoso, vamos colocar assim. Porque o próprio Jesus, como ele coloca aqui, ele diz: eu sou a porta, quem entrará por mim, sairá e achará pastagens. Então ele coloca dessa maneira. Nós precisamos compreender que o Espírito, eles não estão, os Espíritos estão à nossa disposição para nos satisfazer as nossas curiosidades com questão à fenomenologia. A fenomenologia foi muito importante no início do processo da divulgação da doutrina, da aparição da doutrina espírita. Por quê? Não se entendia muito essa questão da mediunidade. Então, foi necessário para os espíritos escrever por cestinhas, mover mesas, dar pancadas nas mesas, né? Responder as perguntas das pancadas, para dizer assim: olha, nós existimos, nós estamos aqui, nós estamos vivos. Existe um plano superior ao de vocês, é o plano espiritual. Nessa época era extremamente necessário, mas com o advento do Consolador, né? O advento da transcrição, das psicografias, dos livros, através de diversos companheiros, esses ensinamentos vieram mais claramente, né? O advento do próprio Cristo, vieram mais claramente. Então, não havia mais necessidade, e não há mais necessidade, de se procurar a doutrina espírita, querer adentrar através de fenomenologia, né? Isso aí é uma coisa que é fora de questão. Não que não seja importante, tem a sua importância, mas não tem tanta importância quanto a questão de você burilar o seu sentimento, percebendo que o que vai te levar à relação com espíritos superiores, com espíritos de mais aprendizado, com mais experiência, espíritos de escola, é a tua questão moral, é a tua questão de burilar o teu sentimento que você vai levar para o mundo espiritual. Então, continua nosso companheiro Alexandre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou Jesus, logicamente, né? Vós sois deuses. Ao enunciar esta última frase, aí já o nosso companheiro André faz uma observação com relação à postura do que o Alexandre tomou ao anunciar essa frase, vós sois deuses, depois de ter feito todo esse relato com relação à questão da mediunidade. Ele diz que o Alexandre assumira uma atitude diversa, pareceu do tórax dele acender a luz sublime, levemente anulada, luz que nos enviava a todos raios de inexplicável alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol de safirina expressão. O olhar tornara-se-lhe mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Então, depois de um breve intervalo, Alexandre continua a sua explanação. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. Ele fala aqui do dom mediúnico, né? Que nós fomos dotados por Deus. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Olha só, gente,
Alexandre, por isso que eu falei que foi fantástico, né, essa exploração dele. Ele vai fazendo uma figura com relação às questões dos animais, né? Mas é justamente muitos dos sentimentos que a gente agasalha dentro de nós. Não é verdade isso, gente. Né? O que a gente tem visto aí ao longo do processo da humanidade, né? E no nosso dia a dia, vamos até colocar assim, trazendo para nós, é exatamente egoísmo, né? São orgulho, vaidade, né? São todas essas viciações que as pessoas deixam aflorar. E isso retarda, como coloca o nosso companheiro, a nossa ascensão à espiritualidade maior. Né? E Alexandre, então, continua. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam características do corpo mortal simplesmente. Isso aí não é a característica do corpo físico. Né? Nós não dissemos anteriormente, o próprio Alexandre também, aquilo que nós carregamos de moral é que nos acompanhará. São atributos o quê? Do espírito. Né? Se nós somos maus hoje, seremos maus também na espiritualidade. Isso aí é característica do espírito. Né? Se o espírito é perverso, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, o corpo físico irá se desfazer na terra. Mas essa característica seguirá como espírito para o mundo espiritual. Então, continuando. São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivar as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente a força de movimentação mecânica das células materiais. É aquele médium que se engana totalmente por ter facilidade na questão do fenômeno mediúnico, ele achar que isso lhe vai trazer um grau de pureza, vai lhe engrandecer diante da espiritualidade. Redondamente enganado. Quantos companheiros que nós vemos aqui no nosso dia a dia que tinham uma mediunidade sublime e acabaram se perdendo ao longo do caminho? Eles se perderam agora? Não. Eles simplesmente trouxeram da espiritualidade ainda, como diz aqui o nosso companheiro, esses vermes da ignorância, da insensatez com eles. E apenas no momento em que eles se viram na condição de poder ter facilidade, isso eclodiu neles e se perderam ao longo do caminho. Né? Então, continua o nosso companheiro Alexandre. Sem querer, sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperar que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade? Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós e os outros planos que vos são invisíveis. Mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais da reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. É como ele coloca aqui. De acordo do nosso vivenciamento na Terra, na nossa questão mental, né, das nossas emanações mentais, nós vamos ter as nossas afinidades. E achando que desenvolvendo um trabalho de mediunidade, se prendendo na questão apenas do fenômeno, né, isso vai trazer benefício. Muitas das vezes, é como ele coloca aqui, certos companheiros, tem certos companheiros na mediunidade que só se sintonizam com espíritos inferiores. Por que será, né, gente? Por que será?
Ah, mas porque a reunião é de socorro. Sim, é de socorro. Mas será que, por ser uma reunião de socorro, apenas os espíritos sofredores terão que estar presentes à reunião? Evidente que não. Temos os guias espirituais, temos trabalhadores espirituais da casa, aqueles espíritos que estão num nível um pouco melhor que nós, que também possam participar. Mas por que determinados companheiros só trazem espíritos endurecidos? A questão de se colocar a interrogação e verificar a questão, né, da casa mental da criatura. Como ele diz aqui, a questão da sintonia, né? Se eu vou para a casa espírita naquele dia, eu tenho que, como a gente coloca e sabe, a mediunidade ela tem que ser vivenciada 24 horas, os meus deslizes, né, ao longo da semana, ao longo do meu cotidiano, vão refletir, né, logicamente, porque eu vou estar, se eu deslizei mentalmente, esses companheiros inferiores vão se ligar a mim, e certamente estarão presentes, né, na reunião, quando eu tiver a oportunidade de manifestar. Então, temos que ter bastante cuidado com essas questões da nossa vivência. É uma luta, como eu digo aqui, ferrenha contra a sociedade, contra o dia a dia, né? Porque é um planeta de provas e expiações. E as cascas de banana são colocadas a todos os instantes, a todos os momentos na nossa frente. E se a gente não estiver verdadeiramente vigilante, a gente vai, com certeza, escorregar. Não existe aquele que diz assim, eu não falharei, eu não escorregarei. Só em dizer isso, a vaidade já aflorou, né, gente? Continuando, então. Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis. Mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos finitos do Espírito. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos de responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Já resolvestes, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio da gota d'água? Explicastes todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que disposições da natureza viceja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa da terra, oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Solucionaste todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperar destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos. Urge abandonar os setores do ruído externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. Ou seja, se nós ainda não conseguimos entender determinadas situações que são do nosso dia a dia, do planeta em que nós habitamos, como é que nós vamos querer, como diz o ditado popular, né, esticar nossos braços aonde eles não podem alcançar, onde a nossa concepção, a nossa inteligência não pode alcançar? Então, temos que ter humildade suficiente para saber que, se nós queremos dar um passo maior, principalmente dentro da seara mediúnica, temos que fazer uma reformulação total na nossa questão moral, né? Continua o nosso companheiro Alexandre. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros de vida física. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra nos raciocínios, fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária. Bom, claro que é, né?
que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Então, ele coloca que pode-se passar assim de uma forma que, então a pesquisa, a curiosidade, a ciência não tem o menor valor. Não, também coloca que tem. Tudo é ponto de partida, né? A gente está aí vendo a ciência hoje, comprovando várias situações que a doutrina espírita já falou há 200 anos atrás, né? Há 200 anos atrás. A ciência comprova, através de quê? De pesquisa, de estudo. Mas, para isso, o cientista teve que estudar. O cientista teve que se entregar à questão das pesquisas, né? Lá, temos aí a pandemia do coronavírus, né? Um vírus que se modificou. E o que os cientistas tiveram que fazer, os estudiosos? Lançarem as pesquisas para poder encontrar uma solução, porque para eles era desconhecido. Então, tem o seu valor também, né? Continua nosso companheiro Alexandre. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. É um conjunto de coisas, né, gente? Que dizer dos discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar valores não significa vivê-los. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originárias de seus recursos informativos e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Precisa-se da questão da vivência, né? Acima de tudo. A questão da didática, ela é necessária, mas não é, vamos dizer assim, o ponto final. Continuando, Alexandre. Referindo-nos a semelhantes imagens, para fazer-vos sentir que, se é possível manter a atitude dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas aos veículos inferiores. Mediunidade não é disposição de carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do vado sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendes o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento. Valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Senão seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores. Não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas a manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Os espíritos superiores e sublimes têm muita coisa a fazer do que ficar preocupados com manifestação física de pessoas que só querem a questão da fenomenologia, né? Não tem nenhum interesse pelo aprendizado, pelo estudo e pela evolução moral, né? A questão, presas às questões materiais.
como ele próprio diz aqui, eles não vão ficar se prendendo a isso, nem vão alimentar essa questão para ninguém. Então, continua o nosso companheiro Alexandre. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de elementos de homens em trânsito no planeta. Permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. O valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Por ora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida, não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza nesse momento. Porque todos nós, amados amigos, sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos a caminho de transformações que mal podereis imaginar nos ciclos de vosso presente evolutivo. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz, desde hoje, levantando-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais, para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos, edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. E aí o nosso companheiro Alexandre conclui a dissertação da noite e diz o seguinte: unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Se o braço humano modifica a estrutura geológica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da Terra, intensifiquemos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenares do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios da criatura, e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Olha o que ele diz aqui, gente. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Ou seja, não devemos devemos penetrar em terrenos que nós não conhecemos. Fica mais aqui o caso daqueles companheiros que fazem diversas atividades em escolas, em seus lares, com lápis, com caneta, com desvio, sei lá com o que mais que seja, né? Ou seja, se metendo a fazer experimentos que desconhecem, né, a sua profundidade. Então, é o que ele diz. Então, continuando aqui, Alexandre. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Se o desejo de transformar o próximo atormenta-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender à necessidade de outros núcleos da semeadura. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma no grande país de nossas experiências interiores. Em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade do vosso Pai, e em vossos serviços de fé. Não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, consciente de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores.
Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Recordai que em nossa capacidade de servir, em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Nobre a pureza da pedra, mas possibilidades apresenta para refletir o brilho solar. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Nesse instante, aí o André já faz uma exaltação que o Alexandre, né, se transforma, se transfigura numa figura belíssima, emitindo luz, as suas vestes emitem um brilho edificante, né? E aí o Sertório toca o braço de Alexandre e diz o seguinte: todas as potências da natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre, nesse momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Aí o André diz: compreendi a beleza de cena e a sublimidade da lição. Decorridos alguns segundos, o grande orientador, retomando o seu aspecto habitual, eleva uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerra alegremente a divina reunião. Então, gente, que beleza. Vocês perceberam que durante a sua dissertação, o Alexandre ele foi influenciado, envolvido pelas entidades superiores, né, pela essa narrativa aqui do Sertório para o nosso companheiro André. E por isso é que eu disse que a dissertação dele foi tão bela, né, belíssima, uma beleza assim fantástica, né? Eu fiquei realmente bastante satisfeito e me introduzi na reunião porque é exatamente essa maneira. Todos nós que adentramos a doutrina espírita e vamos procurar nos vincular à questão da mediunidade, né? Vamos aqui fazer uma correção. Não vamos generalizar, né, gente? Todos nós não. Mas grande maioria das pessoas vão pelo fenômeno. Porque vai falar com o espírito, quer conversar com o espírito, quer ver como é que é o espírito, quer saber se tem alguma mensagem no ser de um ente querido desencarnado, quer saber como é que vai ser o seu futuro, esquecendo-se de que espírito é inteligência, espírito é pensante, e espírito também evolui, né? Ele não fica preso e não está a nossa, vamos dizer, como é que eu vou falar aqui, não está preso às nossas questões materiais, né? Devemos lembrar sempre de, antes de querermos adentrar as questões da mediunidade, burilar o nosso sentimento, burilar o nosso interior, melhorar a nossa casa mental, nos elevar, né, espiritualmente, para que nós possamos ter condições, como ele coloca aqui, de nos exaltarmos a esses espíritos de escala maior e não querer que eles, através do fenômeno, venham baixar e vir até nós. Quem somos nós para isso, né, gente? Então, nossa hora já vai aqui avançada, é uma pena, mas eu acho que foi bastante esclarecedor, né? Mais uma vez, eu coloco aqui a minha satisfação de ter escolhido esse texto, né, para a nossa noite de hoje. Tá, gente? É isso que a gente tinha para dizer a vocês.